Olá a todos, eu sou Matheus Fontana. Eu vou mostrar nessa apresentação como anda a minha pesquisa de mestrado até o momento, neste primeiro ano. Meu mestrado tem o título Evolução das condições redox e da disponibilidade de bionutrientes da bacia Bambuí, através da geoquímica de piritas in situ por LA e CPMS. O meu projeto de pesquisa ele faz parte de um projeto maior chamado Project Mobile, que é uma rede internacional de cientistas que visa relacionar o surgimento das grandes cadeias de montanhas com a vida complexa na Terra e seu surgimento. Este projeto ele tem ajuda de diversas universidades ao redor do mundo e instituições parceiras no Brasil, como vocês podem ver aí na imagem. Então, a principal premissa é que para vida complexa na Terra surgir e existir, é necessário duas coisas: bionutrientes e oxigênio. E de fato, as grandes cadeias de montanhas elas podem fornecer as duas coisas. A erosão dessas grandes cadeias vai gerar um aumento desses bionutrientes na bacia sedimentar, e o soterramento dessa matéria orgânica no fundo do mar vai aumentar o nível de oxigênio ali disponível no ambiente, sendo um fator bastante propício para o surgimento da vida. E o objeto de estudo do meu mestrado é o grupo Bambuí, porque ele é de grande ocorrência no nosso estado, Minas Gerais. Ele é uma suposta bacia de antipaís, ou seja, tem seus sedimentos provenientes da erosão de grandes orogêneses, como a faixa Brasília e a faixa Araçaí, e ele exibe uma grande extensão de afloramentos em todo o nosso estado, facilitando a logística do projeto. Então, como eu disse, de idade neoproterozoica, o grupo Bambuí é uma suposta bacia de antipaís e foi provavelmente desenvolvida na margem ocidental do Cráton São Francisco em resposta à orogenia brasiliana. O grupo Bambuí trata-se de uma associação de litosfácies siliciclásticas e bioquímicas que representam um extenso paleoambiente plataformal marinho com a transição para um ambiente marinho continental. Então, os objetivos propostos do meu projeto são estudar as possíveis variações das condições redox na bacia Bambuí, analisando a especiação do ferro em amostras, e principalmente das condições de disponibilidade de bionutrientes, analisando a composição química de elementos traços nas piritas sedimentares. E espera-se que ao final do projeto eu responda a seguinte questão: o surgimento das cadeias de montanhas da vida complexa na Terra estão de algum modo interligados? O objetivo é que esse projeto seja mais um instrumento para responder essa grande questão proposta pelos cientistas do Mobile. Então, a metodologia até o momento foi a revisão bibliográfica, compreendendo trabalhos do Grupo Bambuí, um projeto de sondagem realizado em Minas Gerais, proposto pela CPRM, e publicações acerca da especiação do ferro e de próxis geoquímicos analisados através da perita sedimentar. Também foram realizados alguns trabalhos de campo para pedreiras, em alguns lugares pontuais no estado. Acesso ao furo de sondagem desse projeto da CPRM, em especial ao furo 14, onde ele foi descrito e coletado amostras, porque ele corta toda essa esgrafia do Bambuí. Aqui nessa imagem, a pedreira GND, onde afloram rochas da formação Lagoa do Jacaré, e também foram coletadas amostras e preparadas para posterior análise, além de preparação de lâminas e descrição pretográfica. Essa descrição pretográfica foi realizada no IGC, mais fisicamente no CPMTC,
E, como eu disse, foram preparadas amostras e algumas já foram enviadas para a Inglaterra, na Universidade de Leeds, onde eles vão realizar um método chamado especiação de ferro. E até o final desse mês a gente pretende enviar outras amostras para a Universidade da Tasmânia, na Austrália, onde, segundo a técnica LA-SCP-MS, eles vão analisar as peritas sedimentares das amostras. Vou falar rapidinho, né, sobre esses métodos. Primeiro, o que é a especiação de ferro? É basicamente um método desenvolvido por Poulton e Canfield, onde Simon Poulton é o professor responsável lá na Universidade de Leeds. Ele que vai tratar as amostras. É um método basicamente para o estudo das proporções das espécies de ferro contidas no sedimento. O objetivo principal é separar dois tipos de ferro, o não reativo e o reativo. Como nesse próximo slide, para fazer o estudo desses cálculos demonstrados. Na tabela à direita tem um método simplificado, como ele consiste em uma extração sequencial através de diversos ácidos. Em cada fase, um tipo de ferro vai ser extraído. O resultado esperado estão nessas tabelas, né? As duas tabelas mostram a mesma coisa, mas só para mostrar que já é um método bastante aceito na comunidade científica, onde a reação ali nos eixos das abscissas, o ferro altamente reativo sobre o ferro total, vai nos dizer se o paleoambiente era anóxico ou óxico, e nos eixos das ordenadas eles vai nos dizer quando o ambiente é anóxico é eocínico, ou seja, com um grande teor de ácido sulfídrico, ou ferruginoso. Aqui uma tese de doutorado que foi até uma inspiração para o meu projeto, onde foi de maneira ainda muito preliminar, com poucas amostras. Foi realizado a especiação de ferro nas rochas do Bambuí, e já deu para fazer algumas interpretações, e eu pretendo aí, com muito mais amostras, enriquecer esse debate. E quais as restrições desse método, né? Eu tive que separar rochas com pelo menos 5% de ferro, evitar intervalos sedimentares que mostram altas taxas de sedimentação, como turbiditos ou tempestitos, e para carbonatos, que é grande parte do grupo Bambuí, essas amostras devem possuir pelo menos 0,5% de ferro. Já a geoquímica de piritas, né? Um método aí que talvez seja o principal do meu projeto. Primeiro eu tive que selecionar amostras que continham a pirita sedimentar, aquela que não tem aquele formato conhecido, aquele formato euédrico, e sim um formato de interesse de aspecto framboidal, justamente por ele ser a pirita produto das atividades microbiais. E segundo autores como Large, que é o que também vai tratar minhas amostras lá na Austrália, essas piritas recém-formadas elas incorporam diversos elementos traços, como arsênio, mercúrio, cobalto, cobre, manganês, zinco, entre outros. E esse método é desenvolvido à precisão máxima através do LA-SCP-MS, que é um instrumento de espectrometria de massas que tem o potencial de fornecer diversas informações acerca do paleoambiente, como disponibilidade desses elementos, variações de pH, eventos de oxigenação, entre outras coisas. Aqui um parênteses explicando esse método aí que eu vou usar no meu projeto. O LA-SCP-MS ele é um espectrômetro de massa, ou seja, um aparato para contar íons. Ele é contido de 3 partes, a fonte de íons, o analisador e o coletor. E essa amostra vai ser ionizada por uma chama de altíssima temperatura e os íons vão ser separados através da sua carga e massa sob a ação de campos elétricos e magnéticos. Aí, como essa imagem mostra da direita para a esquerda, a amostra selecionada ali na parte direita
ela vai passar no plasma aqui no meio e por fim vai ser separada e os resultados vão ser analisados depois. Aqui um artigo também que me ajudou muito, né, e serve como inspiração, onde peritas sedimentares foram analisadas em folhelhos negros através desse método e onde foi possível determinar essas condições, né, no paleoambiente. E as vantagens desse método, porque ele é tão usado, porque não é necessária uma preparação de amostras demorada e essas amostras podem ser trabalhadas até mais de uma vez. Aqui alguns exemplos, né, de piritas. Como eu disse, a mais interessante é essa primeira aqui, a framboidal, que é justamente pirita sedimentar, e foi a que eu separei, né, nas minhas amostras. Aqui nessa tabela periódica à direita, os chamados elementos traços, né, que vão ser os elementos que vão ser incorporados nessa pirita, que nos vão dizer alguma informação sobre o paleoambiente, como por exemplo, se o cádmio na presença de ácido sulfídrico ele não se liga à pirita, então se tem um teor de cádmio ali na pirita, o ambiente não é ocínico, e se tem um teor zero de cádmio, a gente pode interpretar como um ambiente eocínico. Outros exemplos: altos teores de urânio indicam ambientes eocínicos, teores intermediários indicam ambiente anóxico, e a ausência desse íon vai indicar um ambiente óxico. E assim como vários outros elementos, cada um vai nos dizer alguma informação sobre o paleoambiente. E aqui, para finalizar, só o cronograma proposto, né, o que já foi realizado, o que eu pretendo fazer em 2022. Ainda é necessário fazer uma revisão bibliográfica, que é bastante extensa, terminar de enviar as amostras finais, né, para a Tasmânia, e quando receber já começar a interpretação dos resultados e a confecção do texto final, assim como o artigo. E aqui algumas das referências que eu usei para essa apresentação e para o projeto. Tem muitas outras, mas é isso, ainda tem muito a ser feito no projeto. Muito obrigado.